E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos ao Dexplainer. Hoje a gente vai mergulhar numa uma história sobre construir um circuito eletrônico super clássico, o tal do oscilador ponte de Wien. E olha, essa é daquelas jornadas que começam super elegantes na teoria, sabe? Mas que acabam na maior bagunça do mundo real. E com uma lição que, sério, ninguém esperava. Então, esse aqui é o nosso mapa para hoje. A gente vai começar lá na origem do circuito, depois vamos ver qual é a receita para ele funcionar. Daí, partiu botar a mão na massa, transformar o papel em algo real e ver no que dá na hora do teste. E ó, fica aí até o final, porque a parte mais importante, a grande lição, tá lá no desfecho. Beleza, vamos começar do começo. E, assim, não estamos falando de um circuitinho qualquer, não. Esse aqui tem uma história. E que história! É uma peça fundamental para a eletrônica que a gente conhece hoje. Pensa só, uma ideia que foi o pontapé inicial para um verdadeiro império da tecnologia. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Tudo começa lá atrás, em 1891, com um cara chamado Max Wien. Mas o pulo do gato, a virada de chave mesmo, vem quase 50 anos depois, lá em 1939. Um jovem engenheiro, William Hewlett, pega essa ideia e, pá, cria o HP200A, o primeiríssimo produto da Hewlett-Packard. É essa HP mesmo que você está pensando. Um negócio que era pura teoria de faculdade virou a base de uma empresa gigantesca. Tá, mas afinal, o que esse negócio faz? De um jeito bem simples, ele cria uma ondinha elétrica perfeitinha, sabe? Uma onda senoidal, bem suave. Para entender, imagina que ele tem duas partes. Uma é a tal da ponte, que funciona como um filtro mega seletivo, escolhendo uma única nota musical, uma frequência específica. A outra parte é um amplificador, que pega essa nota e canta ela de volta, bem alto, para manter a música tocando sem parar. É isso, certo? Agora a gente entra na teoria. Para fazer nosso circuito cantar a tal nota, a gente precisa seguir uma receita. É tipo uma receita de bolo, sabe? Tem regras. E essas regras têm o nome chique: critérios de Barkhausen. Parece coisa de outro mundo, né? Mas relaxa. No fundo, são só duas coisinhas bem simples. E as regras são essas aqui. Regra número 1. O sinal que a gente põe para rodar no circuito não pode ficar mais fraco. Ele tem que, no mínimo, voltar do mesmo tamanho. O ganho tem que ser 1 ou mais, senão ele morre no caminho. Regra número 2. Quando o sinal dá a volta completa no circuito, ele tem que chegar exatamente como começou, alinhadinho. A fase tem que ser 0 ou 360 graus. Se essas duas coisas acontecerem, bingo! Na teoria, o circuito começa a oscilar sozinho. E aqui, pessoal, tá o pulo do gato de todo esse projeto. A tal da ponte de Wien, por natureza, é meio pão dura. Ela sempre derruba o sinal, reduzindo a força dele para 1/3 do que era. Então, para compensar essa perda e fazer a coisa toda funcionar, o nosso amplificador precisa trabalhar. Ele precisa pegar esse sinal fraquinho e amplificar de volta. E o ganho mínimo que ele precisa ter é 3, exatamente 3. Se for 2,9 já era, o circuito fica mudo. 3 é o nosso número mágico. Ok, chega de papel e caneta, agora a coisa fica séria. A gente vai pegar toda essa teoria, todas as fórmulas e transformar numa lista de compras de verdade, com componentes eletrônicos reais. O nosso alvo? Montar um oscilador que vibre, que oscile a 6 kHz. E logo de cara, o primeiro tapa da realidade. Dá uma olhada. Na esquerda estão os valores perfeitos, lindos, que saíram dos nossos cálculos. Na direita, o que a gente consegue comprar na loja. Você não acha um resistor de 9.500 ohms para vender, mas acha um de 10K. E é aqui que começa a dança, né? O primeiro de vários ajustes entre o que é perfeito no papel e o que é possível no mundo real. E a história fica ainda melhor. Antes mesmo de pegar no ferro de solda, a gente foi testar tudo no computador, numa simulação. E adivinha? Mesmo no mundo digital, a coisa não bateu de primeira. Tivemos que mexer nos valores de novo, mudar uns capacitores para a onda não sair toda torta, toda distorcida. Isso já era um sinal, um aviso do que a gente ia encontrar pela frente. Bom, com a lista de compras na mão e a simulação mais ou menos ok, chegou a hora. Sair do virtual e ir para o mundo físico. Hora de construir a placa de circuito, o esqueleto que vai segurar todos os componentes.
E não foi nada industrial, não. Foi um processo totalmente artesanal e, como a gente vai ver, cheio de perrengue. E esse relato aqui é ouro puro. É a vida como ela é. O processo de fazer a placa em casa deu ruim. O desenho não transferiu direito para o cobre. A corrosão para tirar o excesso de metal ficou toda manchada. E a solução? Pegar uma caneta permanente e desenhar as trilhas do circuito na mão. Cara, isso não é só um probleminha. Isso é pura gambiarra de engenheiro. É a bagunça, o improviso do mundo real batendo na porta. E aí, a gente chega no grande momento. O clímax da nossa história. Depois de toda a teoria, todos os cálculos, a simulação no PC, a compra das peças, a placa feita na mão com canetinha, chegou a hora da verdade. Aquele segundo em que você liga a fonte de energia, respira fundo e cruza os dedos para ver se tudo aquilo valeu a pena. E a pergunta de R$1 milhão é: funcionou? A teoria estava certinha, a simulação rodou legal, a placa estava lá, montadinha. Depois de todo esse trampo, o circuito oscilou ou não? Não. Simples assim. Não funcionou. Depois de todo o trabalho, o circuito ficou lá, em silêncio absoluto. Nadica de nada. Nenhuma oscilação. Tá, e aí? O que deu errado? Começa a investigação. Será que foi uma solda mal feita? Ou será que aquelas trilhas de canetinha não conduziram direito? Ou, quem sabe, aqueles valores de componentes que a gente arredondou. Talvez o circuito não tenha aguentado a diferença. Ou, a hipótese mais provável, o nosso controle de ganho, que era lindo na simulação, simplesmente não deu conta do recado na vida real. E é esse fracasso que leva a gente para a grande sacada. Porque o circuito mudo não foi o fim da linha. Muito pelo contrário, foi ali que começou a parte mais importante de todo esse projeto. Essa imagem aqui resume tudo. De um lado, o sucesso teórico. Tudo perfeito. Cálculos, regras, a simulação rodando lisinha. Do outro lado, o fracasso prático. O circuito de verdade não fez nada. E é nesse vão, nesse buraco entre a teoria e a prática, que mora o aprendizado de verdade. E aqui está a conclusão, na musca, dita por quem botou a mão na massa. A falha em fazer o circuito oscilar, claro, foi frustrante, mas foi justamente essa falha que ensinou a lição mais valiosa de todas. A distância gigantesca que existe entre um plano perfeito no papel e uma coisa que funciona de verdade no mundo real. O maior ganho não veio do sucesso. Veio do fracasso. E a gente termina com essa pergunta no ar para você pensar. Qual é o valor de verdade em construir algo com as próprias mãos, mesmo que no final não funcione do jeito que você esperava? Talvez o objetivo nunca tenha sido o circuito funcionando, e sim o conhecimento que você só ganha quando tenta, quando quebra a cara e quando entende o porquê de ter quebrado a cara. Fica aí a reflexão. Valeu por acompanhar a gente aqui no The Explainer.